Então, vamos começar. Eu vou apresentar para vocês aqui, tem um pequeno currículo. Do padre José Marinoni. Aqui diz que ele é licenciado em Teologia, Filosofia e Pedagogia, com especialização em Avaliação Institucional. Atualmente é presidente da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, ANEC. Muito boas-vindas ao senhor por estar aqui conosco. O senhor tem 40 minutos para fala e 5 minutos antes eu vou lhe avisar que só restam 5 minutos. Esse é o meu papel aqui. Então vamos lá, contigo a fala. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a mesa, a professora Hilde e a Eliette. A Idete, aliás, Idete, parabéns pelo, como se diz, pela reflexão que você fez. Foi muito feliz porque ela abordou alguns elementos que são colocados no documento e foi desenvolvendo. Eu preparei meu tema, é muito longo, mas como são 40 minutos, vou pular muita coisa, claro. Aí está vocês têm o material, se depois vocês quiserem, tudo bem. Em primeiro lugar, lógico, os meus cumprimentos para a Brasil por essa iniciativa. Oxalá isso fosse repetido também em outros lugares. Por quê? Eu vou começar, depois eu vou mostrar, quando precisar eu mostro. Eu vou começar falando o seguinte: será que nós conhecemos a história desse documento? Ou melhor, será que nós já lemos esse documento? Será que nós já lemos os documentos do Concílio Vaticano II? Vocês vão dizer, o que é isso, padre? É uma realidade. Se eu perguntasse para vocês, quantos artigos tem esse documento, ou essa declaração? Não sabemos. Eu não sei quantos artigos, mas eu sei o conteúdo. Ótimo. Melhor ainda então. O que é importante notar nessa declaração é que ela surgiu de uma ideia que era falar a respeito das escolas católicas. Foram feitas 7 elaborações do documento. E o coitado do cardeal Pizarro teve que fazer um trabalho de assimilar. Por fim, o próprio Papa, junto com a Comissão Central, chegou a aceitar e aceitou que o documento não devia ser sobre as escolas, mas sim sobre a educação católica. E eu deve você, se eu estiver errado, você me corrija, porque você é especialista nisso, craque nisso. Muito bem. E aí nós temos, rapidamente eu vou falar. Não está aqui. Ô Jesus, eu estou apanhando. Estou meio... vai andando. Tá bom, esse é o esquema que eu vou seguir, que não vou seguir, aliás. Está no material que eu vou deixar aí. Mas isso daqui eu vou fazer questão de falar e realmente vou... E sobretudo, tenho 8 ou 10, não são perguntas. Posicionamentos, problemáticos e desafio. Vocês vão ver depois. A estrutura do documento está aqui. Proeito, importância e atualidade. Direito universal à educação. Cada número corresponde a cada artigo do documento. Não vou comentar. Veja onde aparece escolas católicas. Do 8 ao 12, que realmente ficou reduzido a isso daí. E vem a conclusão. O que eu quero observar? Se vocês pegarem o documento de Aparecida, vocês vão encontrar 3 referências fundamentais que os nossos bispos da América Latina e do Caribe
ressaltar a respeito. Primeiro, a conclusão. Pela primeira vez num documento da Igreja do Brasil, aparece um parabéns aos educadores que trabalham em escolas católicas. Último número do documento de Aparecido. Em momento nenhum apareceu isso. Depois vou dizer quais são as outras referências. Está aqui. Já disse, foi promulgado no dia 28/10/65. É importante notar que logo no proêmio, e eu certa vez falando por aí pelo Brasil afora, dizia: infelizmente os nossos bispos, muitos dos nossos bispos, não tenho nada contra os bispos, não conhecem ou nunca leram nem sequer o proêmio dessa declaração. Porque se tivessem lido o proêmio, não tomariam certas atitudes que foram tomadas ao longo da história em suas respectivas dioceses. Não é crítica, é constatação. Vejam aí, educar é uma questão urgente, hoje muito mais do que ontem, diria eu. Por quê? Olha aí, por causa da influência do progresso humano e social. Foi muito bem escolhido esse trecho, viu, irmã? Né? Muito bem escolhido, parabéns. Bom, aqui educação, nem precisa falar, vamos para frente. Aí vem a questão da fé, com destaque para a catequese e para a família. É um documento que fala da importância dos pais na educação. Os pais são os primeiros e indispensáveis educadores. E depois a sociedade civil. E aqui, entre os questionamentos, eu vou colocar um. Aliás, o documento de Aparecida faz a referência justamente a isso. Quando fala que por uma questão de justiça distributiva, os pais têm o direito de escolher, porque eles pagam os impostos, a escola que eles desejam para os próprios filhos. E nós, educadores, não fazemos nada. Eles têm direito de escolher a escola que eles desejarem. É uma questão de justiça distributiva. Senão, não pagam os impostos, velho. E aqui já vai uma crítica, que eu sou, nesse ponto eu já falei até no Senado, falei no Congresso, em várias audiências. Dinheiro público? E o meu dinheiro é público? Então que volte para mim. O que volta para as nossas escolas do tal dinheiro público? Ah, dinheiro público para a escola pública. Então vou deixar de pagar os impostos. Desculpe, são maus pensamentos que vêm na cabeça da gente. Vamos lá. Aí também toca o tema da educação moral e religiosa nas escolas. É um problema que nós deveríamos ver. No trabalho, eu falo depois da questão do ensino religioso, mas não vou ter um questionamento. E como já disse, do 8 a 12 é o corpo central do documento. Tudo bem? É importante isso. Vejam por quê. Não só para a formação dos futuros sacerdotes, mas dos professores de religião e moral, não de catequese, ou até de catequese fora da escola, ou em momentos não de aula formal. Você fala muito bem disso também. Aqui, ó, a verdadeira educação pretende a formação da pessoa humana em ordem ao seu fim último e ao mesmo tempo ao bem das sociedades de que o homem é membro e em cujos ofícios, uma vez adulto, tomará parte. Foi isso que foi lido. Foi ou não foi? Por isso que parabenizei. Porque é muito, não porque eu também coloquei, mas porque é muito importante isso. Porém, aqui está. A principal riqueza deste documento é apontar caminhos para uma educação integral que leve em consideração todos os aspectos do ser humano e favoreça, portanto, um crescimento saudável e pleno da criança e dos jovens. Vamos lá. Bom, agora isso aqui eu vou pular. Podem socializar depois, não tem problema. Vou só para vocês terem, tá bom? Daí, vou pular não.
gravíssimo dever de dispor as coisas de maneira que todos os fiéis gozem desta educação cristã, sobretudo os jovens, que são a esperança da igreja. Será que os nossos pastores tiveram essa preocupação ao longo desses 50 anos? Não, nem todos. E talvez nós também. Aqui, tudo bem. A Eudete já colocou isso, aliás, quando ela fala o que é educação cristã. Eu coloquei educação cristã religiosa no documento conciliar. O que procura? Não vou falar, porque vocês leiam lá, que depois vai ser bem explicado. Mas é muito importante ver isso daí, pelo menos. Olha o último. Olha o último que vai aparecer depois. Existem muitos meios para a educação cristã. O Concílio fala em educação cristã. Nós podemos falar de educação religiosa? Não. Mas é a mesma coisa. Eudete, estou certo ou estou errado? Você dissertou sobre isso. Mas vejam aí, entre os diversos meios de educação, a escola tem especial importância em virtude da sua missão, enquanto cultiva atentamente as faculdades intelectuais. É próprio da escola. E aqui, vejam só, não vou comentar, porque quero falar bastante sobre juventude e contexto. Vejam só o que diz. Não vamos esquecer que todos somos batizados e que todos os nossos jovens são batizados, ou adolescentes ou crianças. Portanto, isso está no documento, viu, gente? Não inventei. Olha só. Ordenar toda a cultura humana. No documento de Aparecido tem algo que diz respeito a isso daí também. Para que tudo isso, gente? Para que os nossos alunos adquiram tudo isso a respeito do mundo, da vida, do homem. Aí, educa na promoção eficaz do bem da cidade terrestre, os prepara para o serviço a favor da dilatação do reino de Deus. O Papa Francisco falou muito de serviço. Outro particular, que não é, infelizmente, nem em todas as paróquias existe isso. Isto é, a igreja sabe que deve estar presente com seu particular afeto e auxílio junto aos alunos que são formados em escolas não católicas. Esse é um dever que a igreja tem. Quer pelo testemunho do professor e diretor, eu não vou falar nada dos educadores. Eu vou terminar minha fala quando faltarem 5 minutos, viu, professora? Me avisa, porque eu quero citar o Papa Francisco. Então, quer pelo testemunho, quer sobretudo pelo ministério dos sacerdotes e leigos. Aqui não está falando de catequese, Em momento nenhum se fala de catequese na escola. Aqui é Aparecida. Prestem bem atenção, me chamou a atenção e eu fiquei meio confuso, falei, o que eu faço agora? Coloco ou não coloco? Coloquei. Quando falamos de educação cristã, entendemos que o Mestre educa para um projeto de ser humano em que habite Jesus Cristo, com o poder transformador de sua vida nova. Está em Aparecida. Quando falamos de educação cristã, portanto, está dentro. Existem muitos valores, mas esses valores nunca estão sozinhos. Sempre formam uma constelação ordenada, explícita ou implicitamente. Aí é aquilo que nós chamamos de conteúdo transversal. Falamos muito disso, mas não praticamos. Se a ordenação desses conteúdos tem Cristo como fundamento e fim, então essa educação está recapitulando tudo em Cristo.
e é verdadeira educação cristã. Se não, pode falar de Cristo, mas corre o perigo de não ser cristã. Isso me incomodou. Não sei se incomoda vocês também. Isso daqui me incomodou e muito. Aqui eu vou pular. É só a título de conhecimento, esclarecimento. Está na Constituição Brasileira, está também na LDB, foi modificada em 97, mas veja bem o que ainda foi. Não vou deixar como... Porém, é muito interessante ver qual o conteúdo dessa educação, ou desse ensino, digamos assim, fala religioso também nas escolas. Olha só, é interessante notar a resolução do Conselho Nacional de Educação, a Câmara do Ensino Básico. Quando eles aprovaram os 9 anos, eles então se manifestaram a respeito do ensino religioso. Mas eu não vou... Tem mais uma componente, tá? Tudo bem? Ótimo. Agora presta atenção para ver o que vem agora. Aprovado pelo Congresso Nacional e assinado pelo Executivo em novembro de 2008, o acordo concordatário entre Brasil e o Estado do Vaticano tem um dispositivo que discorda da LDB. Por quê? Vejam bem, artigo 11. Olha aí, olha agora. Parágrafo 1º. Leiam bem alto, todos juntos. E agora? Fala de ensino religioso católico. Mas ao mesmo tempo, aqui tem um item, ó, em conformidade com... E as outras leis vigentes. Realmente deixa muito a desejar. Mas foi aprovado. Está assinado. O Congresso aprovou. Vamos para frente. Isso, juventude. Atenção. Se nós quisermos entender de juventude, temos que entender do novo contexto no qual a gente se encontra. Não vou me delongar porque o tempo é pouco, tenho ainda alguns minutos, mas eu quero que vocês vejam, vivemos uma mudança de época e seu nível mais profundo é o cultural. Dissolve-se a concepção integral do ser humano e a sua relação com o mundo e com Deus. Mais ainda, a revolução tecnológica e os processos de globalização formatam o mundo atual como grande cultura midiática. Isso implica uma capacidade para reconhecer as novas linguagens que podem favorecer maior humanização global. Se nós não entendermos esse novo contexto, nós não vamos entender a juventude. Portanto, se não entendermos a juventude, nós não vamos conseguir fazer nada. Eudete falou, nós precisamos amar. Os jovens não estão sendo amados. Você fala isso no seu. E de fato nós não amamos a nossa juventude. Para amar, precisa conhecer. Se nós conhecêssemos a nossa juventude, nós amaríamos a nossa juventude. Claro que tem exceções. Vocês são exceção. Tá certo? Então vamos lá. É importante saber que, e você fala disso também, a noção construída a respeito de juventude é bem recente. Para as políticas públicas, a idade vai de 15 a 29. Alguns dizem de 14 a 24 é um tipo de consideração.
E de 24 a 30 falam de juventude adulta. Aqui, hoje em dia, não se fala mais até de juventude, fala-se de juventudes. A gente sabe muito bem disso. E está explicado. Está aqui, ó, subgrupos, interesses, afinidades. Porém, caminhando na linha de definição pela necessidade de afirmação dos direitos juvenis. E aqui vem uma coisa interessante. Trata-se de uma fase marcada por processo de desenvolvimento, inserção social e definição de identidades, o que exige experimentação intensa em diversas esferas da vida. Se a juventude ou as juventudes estão nessa fase aqui, gente, em processo de desenvolvimento, inserção social e definição de identidade, qual é a nossa linguagem com eles? Qual é o nosso relacionamento? Aí a gente poderia questionar mais. Opa! Sim. É interessante isso. Não podemos mais olhar para a juventude como ciclo de breve passagem para a vida adulta. Juventude não é uma passagem de uma fase da vida para outra vida. Não. É amadurecimento. É comprometimento. E por aí vai. O período da juventude se alongou e se transformou, ganhando maior complexidade e significação social, trazendo novas questões, atenção, para as quais a sociedade ainda não tem respostas integralmente formuladas. Vou dar um exemplo. Nós temos as respostas para as manifestações que começaram com jovens, através das redes sociais. Nós temos uma resposta para essas manifestações? Não. Não temos. Os analistas ainda tentam compreender o que os jovens querem com isso. Mas vai aparecer alguma coisa que talvez nos ajude. Então, já disse, olhar para a juventude conforme a sua diversidade, claro, segundo as desigualdades, região, condição, moradia urbana, etnia, gênero. Em função dessas diferenças, os recursos disponíveis resultam em chances muito distintas de desenvolvimento e inserção. O Bert falou, e é verdade, os jovens hoje têm medo de 3 coisas. Vamos ver se vocês já leram. 3 coisas têm medo. Primeira, o Bert fala, medo de sobrar. Segundo, eu sei, mas vou falar para você. Esse medo de ficar desconectado. E terceiro, ou segundo, medo de morrer, de violência. O jovem hoje tem medo de sobrar. Estuda, se forma e depois fica a ver navios. Fica desempregado, fica sem se realizar. Segundo, o jovem hoje tem medo de morrer. Violência, fora e dentro de casa, muitas vezes. Vejam o que aconteceu ultimamente, sem querer culpar esse mocinho de 13 anos, que a coisa vai longe. E terceiro, medo de ficar desconectado, isto é, de ficar isolado. Aliás, um dado, nos grandes centros, nos grandes estados do Brasil, onde tem muita comunicação, 75% dos jovens têm acesso ao computador. Mas em outros estados não chega a 2%. Então, vamos lá. Meu Deus, tem pouco tempo ainda, né? Aqui agora, só para vocês terem ideia, vejam as tendências do mundo contemporâneo sobre os jovens. É importante isso daqui, porque isso vai ter um reflexo, sabe sobre o quê? Sobre o perfil religioso e sobre a maneira como nós temos que nos relacionar com eles. Eu acho que só vou passar e pronto. Isso é importantíssimo. 2, nos questiona muito. Aqui vocês conhecem, até um erro imediato, cara. O geração Zap, eles para eles tem que mudar toda hora, tem que mexer, tem que ser, não são jovens, é ou não é verdade? Mas porém estão sempre conectados, dominam as linguagens da mídia e as redes sociais. Veja as manifestações. Isso vocês conhecem, sabem, só vou enumerar.
Opa! Esse que é sério, muito importante para nós educadores termos consciência disso. Isso também é verdadeiro. Ô Jesus, não vai daqui. Atenção, isso é importante, tem um reflexo muito, mas muito forte na vivência religiosa. Certo? Aí, ó, nada de estrutura, nada de autoridade. Sabemos disso. Não vão pensar que eu sou contra os jovens, viu? Pelo amor de Deus, que vai aparecer algo aí que vai me salvar, senão estou perdido. Opção preferencial pelo prazer, pela felicidade, entretenimento e consumo imediato. Sabemos disso, né? Cadê o trem? Embora ainda valorize a família, claro. Porém, essa é uma realidade. Está aqui, ó, concluindo essa parte. A juventude de hoje é tão idealista e generosa quanto a anterior. Basta saber trabalhar com ela. A questão é a metodologia de trabalho e a paciência para acompanhar os processos de educação na fé. Aliás, o fundador de vocês, como o nosso fundador, também não sei quem copiou de quem, dizia o seguinte: não é suficiente amar. É preciso que os jovens percebam que estão sendo amados. É ou não é verdade? Educação é coisa do coração. Está lá, o irmão Ivo Juliato escreveu aqueles cadernos e está tudo lá, li. Por isso que estou falando, porque eu não sei quem copiou, se foi São João Bosco e o Champagnat ou vice-versa. Mas os santos são muito espertos, os nossos fundadores são espertíssimos, nós que não sabemos aproveitar. Mas vamos lá. Atenção, perfil religioso. Menina, quanto tempo tem? 10? Pô, então vai dar. Pesquisas recentes sobre os jovens evidenciam que entre eles não há uma verdadeira crise de religiosidade e busca de sentido. Antes, há uma parcela notável que sente a necessidade de escavar na dimensão da espiritualidade. Para quê? Para encontrar equilíbrio e harmonia pessoal no mundo frenético, fragmentado e em rápida evolução. A dimensão religiosa tende a ser relegada então à esfera do privado, absorvida pela lógica da satisfação das necessidades individuais. Estão lembrados das tendências? Traz uma religiosidade de uso individual, de conforto pessoal, uma religião de consolação e não de responsabilidade, que envolve o aspecto emotivo psicológico, não institucional, com a presença de crenças heterogêneas e às vezes formalmente incompatíveis, caso da New Age. Uma religiosidade separada da ética. A fé era algo que se relacionava com a ética, o compromisso pela transformação do mundo. Hoje ela se relaciona com a estética, que é o espírito de convivência e comunhão. Estética aqui entendida como culto do corpo, do visual. A identidade dos jovens torna-se uma identidade de refúgio, sem um verdadeiro aprofundamento interior, espiritual e ético. Então, torna-se urgente renovar profundamente a oferta religiosa da Igreja, superar a racionalidade instrumental, desenvolvendo a dimensão estética e mística da fé. Quando falo de dimensão estética, eu falo de algo que é do âmbito da sensibilidade e da consciência. Romper a burocratização alienante, promovendo a dimensão de comunidade e de encontro pessoal. O encontro pessoal é fundamental e nós falhamos muito nisso. Também a questão da dimensão comunitária. Mas os jovens vivem, não, eles vivem em grupos, não vivem em comunidade.
São grupos muito restritos. São as chamadas, que é, e depois vou lembrar, mas tudo bem, como não tinha tempo, então. Tribos, isso mesmo, obrigado. Né? São as famosas tribos juvenis. Mas não vivem em comunidade. Se juntam para ameaçar outros e contestar outros. Enfrentar a ausência de sentimento e de experiência da linguagem simbólica e afetiva e uma maior presença de experiências compartilhadas de vida. O jovem acredita naquilo que vê e que outros fazem. O jovem sempre está aberto à fé, porque é aberto ao futuro, à busca de sentido da própria identidade, à vida e aos valores. Com frequência, porém, essa abertura é ofuscada pelo excesso de coisas e satisfação imediatas e superficiais. Coisas imediatas e superficiais. Entre as dificuldades dos jovens para viverem a fé e fazer a opção de vida cristã, podem se assinalar. E aqui vai. O estilo de vida que adormece e ofusca o desejo profundo de sentido, de verdade, de Deus, a pressa, o rumor, a multiplicidade de relações superficiais, a busca frenética de experiências novas e sempre mais intensas, que respondam às necessidades imediatas, à escassa capacidade de interiorização. Por outro lado, e aqui vai, mas também da parte da igreja e das comunidades cristãs, uma forma de exprimir e viver a fé muito distante da forma de os jovens verem e viverem a realidade. Certa ruptura cultural que os faz sentir que a fé vivida, celebrada e proclamada pela igreja é uma realidade estranha ao seu universo mental e afetivo. Temos que dar mão à palmatória, sim. Aqui vem, eu praticamente terminei. Posso colocar os posicionamentos? Vejam o que eu coloquei. O concílio pede: nunca seja privado às crianças e adolescentes o direito de conhecer e cultivar os valores morais, assim como conhecer e amar a Deus com maior perfeição. Não coloquei como pergunta, coloquei como posicionamento, uma problemática, um desafio. Tem mais. A falta de escola de qualidade na rede pública contribuiu para que o mercado educacional crescesse. E, em função disso, muitas escolas católicas se tornaram apenas mais uma escola particular. Não sei se é verdade, eu coloquei, mas... A escola católica é chamada a uma profunda renovação, parecida. Devemos resgatar a identidade católica de nossos centros educacionais. Como, quando, por quê, por quem? Precisamente pela referência explícita e compartilhada por todos os membros da comunidade escolar, a visão cristã, ainda que em grau diverso e respeitando a liberdade e consciência religiosa dos não cristãos presentes nela, relativa à educação é católica, pois os princípios evangélicos se convertem para ela em normas educativas, motivações interiores e ao mesmo tempo em metas finais. Esse é o caráter especificamente católico da educação. A gravíssima educação lembra que a participação da igreja no mundo da educação deve ser uma presença profética contra os apelos do capital e que promova o encontro de pessoas com os valores do reino de Deus. Identidade, capital, sustento. O poder público deve distribuir as ajudas públicas que prometem os impostos de todos os cidadãos, esse é parecido, de tal maneira que a totalidade dos pais, independente da sua condição social, possa escolher, segundo sua consciência, em meio à pluralidade de projetos educativos, as escolas adequadas para seus filhos. O que foi feito, o que se está fazendo para isso? Ou envia o desejo? Atenção, o ensino religioso das escolas é um assunto que provoca discussões entre representantes da comunidade escolar, religiões e governo. Para Flávio Sandi, vocês conhecem Flávio Sandi ou não conhecem? Os maristas não conhecem? É o coordenador do ensino religioso na Mato Grosso do Sul, São Paulo e por aí. Ele afirma que é um componente curricular tratado cientificamente. Trata-se de um campo do conhecimento das ciências humanas que tem objeto próprio, método de pesquisa, conceitos, conteúdos. Não discuto. Último, estamos vivendo numa época de mudanças nas estruturas da linguagem. Hoje, a imagem e sensações transmitem muito mais informações do que os grandes tratados. Hoje, as informações fazem efeito se são transmitidas de forma rápida, intensa e atrativa. É urgente pensar um novo modo de transmitir os valores fundamentais da fé. Senão, perdemos o ponto.
Conclusão. Podia colocar muitas outras, mas eu tenho 5 minutos, não me avisou, 5 minutos ainda. Comprometer-se com a educação é aproximar-se do maior de todos os educadores da humanidade, Jesus Cristo, que disse: ide por todo o mundo e ensinai a todas as criaturas para que tenham a vida e vida em abundância. Espera, isso daqui resume tudo. Mas eu quero terminar 5 minutos. Vou te obedecer. Vou te obedecer. O Papa Francisco, ele se encontrou com professores, alunos, ex-alunos das escolas jesuítas da Itália e da Alemanha. E ele dizia: não desanimeis diante das dificuldades apresentadas pelo desafio educativo. Educar não é uma profissão, mas uma atitude, um modo de ser. Para educar é preciso sair de si mesmo, permanecer no meio dos jovens, acompanhá-los nas etapas do seu crescimento, pondo-se ao seu lado, dar-lhes esperança, otimismo para o seu caminho no mundo, ensinar-lhes a ver a beleza e a bondade da criação e do homem, que conserva sempre os vestígios do Criador, mas sobretudo, com a vossa vida, sede testemunhas daquilo que comunicais. É o Papa Francisco. Eu vou terminar com um obrigado pela atenção, pelo comprometimento com a educação para a construção de um mundo melhor. Aqui estão as referências. E o Beth, eu não tinha a sua porque eu recebi segunda-feira e não deu para incluir. Mas eu copiei alguma coisa de você e você certamente copiou também de nós. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente agradece ao Padre José Marinoni por essa apresentação dele, né, pelas questões trazidas. Enquanto falava, pelo menos a mim, muitas inquietações foram se formulando aqui dentro, não é? Porque tem muitas questões aí que são postas para nós diante dessa colocação, né, do Padre Marinoni. Parece que uma importante aí nos destaques, né? Tem várias que a gente podia fazer, mas fico pensando que a questão da linguagem, né, quando nos desafia a linguagem do contexto atual e das tendências sobre a juventude, e não que a juventude seja assim, né, Padre? Nos desafia muito. Então, obrigada pelas suas colocações, pela sua apresentação, e acredito que a Eudete, então, agora que a gente vai escutar também, vai dar continuidade a essa reflexão, também com as provocações, né?